e a professora Guiomar de Gramont, né, formada com um mestrado em filosofia em Kierkegaard, com um doutorado em literatura, né, na USP. Eu nunca perdoo, porque eles ficaram com a minha ex-aluna. Uma tese sobre Aleijadinho, mas antes com dissertação de mestrado sobre Kierkegaard, sobre as figuras estéticas em Kierkegaard. Guiomar é também escritora, tem livros de contos, tem romance, tem prêmios literários já, e nas horas vagas ela é diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Artes de Ouro Preto, de modo que está assim com uma experiência muito rica, está organizando eventos e bienais e coisas assim. Então ela vai trazer um pouco da sua riqueza de leituras, de reflexões, um pouco da sua poesia, digamos, né, falando para nós sobre Kierkegaard, sobre esse estudo que ela fez. E eu queria pedir que ela sentasse, e logo para criar um clima, vocês vão me permitir ler uma coisa que está escrita há 5 anos? A título de apresentação da professora, né, quando ela publicou a sua dissertação de mestrado. Então eu coloquei umas poucas linhas, acho que 1 minuto ou 2 já dá. Reduplicação, era isso que Kierkegaard exigia de seus leitores. Viver de acordo com sua ideia. Gravada numa rocha de sua praia preferida ao norte de Copenhague, lemos sua definição: o que é a verdade se não viver para uma ideia? Uma ideia pela qual ou para a qual não se pode viver não pode ser ideia verdadeira. Reduplicação implica traduzir o conteúdo na forma. Se falamos do erótico ou fazemos um estudo sobre o estético, convém que também a forma seja estética. Se falamos de ética, convém que a nossa própria vida o traduza. E se pretendemos ser religiosos, então nossos atos, as obras do amor, devem falar mais por nós do que nossas palavras. Guiomar de Gramont, mestre e doutora, bem pode ser uma escritora ética ou uma poetisa religiosa, como tantas mineiras, roçando erotismo e religiosidade amorosa, pois, como diz Kierkegaard, o Cavaleiro da Fé também pode ser confundido com um alegre vendedor de linguiça. Mas ninguém vai negar que a sua figura é estética, seu ser transpira entusiasmo, sua apresentação traduz arrebatamento, sua presença comunica um enorme prazer de viver. Você escrevia há 5 anos. Figura tridimensional, como as estátuas de sua Ouro Preto. Se fosse mais puramente musical, lembraria a área do Champagne, do Don Giovanni. E agora, com a publicação do livro, com a nossa palestra, ela vem agregar erudição à fantasia e mostrar que, além de escritora, é ótima leitora. Coloca à disposição de seu público a leitura que ela fez de um pensador distante daquela fria Dinamarca de Hamlet e dos contos de Andersen. E aqui eu dizia, o livro fala mais do que qualquer apresentação. Eu diria que a aula da Guiomar vai falar mais do que qualquer apresentação que eu possa fazer. Então, a sugestão para ela foi de que ela comentasse, numa conversa bem no estilo dela, o trabalho que ela fez sobre o estético em Kierkegaard, sobre as diversas figuras que são ideias concretizadas. Então, que ela trabalhasse sobre o Dom Juan, ou Don Giovanni, sobre o Fausto com a dúvida, sobre o judeu errante, que ela trabalhasse isso aí, se for preciso, como ela andou viajando muito nesses últimos 2, 3 dias, semana que vem vai estar em Portugal e nas horas vagas está trabalhando, se ela cansar um pouquinho, eu faço algumas perguntinhas para manter o diálogo, o debate vivo, e depois nós teremos, digamos, 1 hora ainda para perguntas que vocês se sintam motivados a fazer. Antes das 10 a gente encerra, mas até lá nós podemos aproveitar bem o tempo, certo? Guiomar, você fica à vontade, né? É um enorme prazer, uma alegria para nós todos, professor Celso, professor Adriano, né? A Unicinos recebe você sempre com muito carinho, esperamos que você volte muitas vezes, e obrigado por ter aceito. Ela já trabalhou de detalhe numa banca de mestrado, ontem numa outra lá em São Paulo, então conseguiu, né, dar um tempinho para nós para conversar um pouco com o seu entusiasmo de sempre sobre o estudo que ela vem fazendo, o que já fez, né, suas leituras,
E vamos aproveitar, então. Bem-vinda, Guiomar. Sou eu que agradeço o convite para estar aqui, né? Como o Álvaro disse, eu estou muito cansada, mas eu espero conseguir responder, né, um pouco a curiosidade de vocês pelo meu trabalho, que foi feito com o Álvaro como orientador, e foi uma orientação muito grata que resultou nesse livro que está aqui, que é o Dom Juan, Fausto e o Judeu Errante, no qual eu trato também do Cavaleiro da Fé, do herói trágico e do Cavaleiro da Fé, que são figuras que estão expressas no texto do Temor e Tremor, que é um texto muito importante do Kierkegaard. Eu não sei, assim, o que é que vocês conhecem do Kierkegaard. A primeira coisa a dizer para os que não são da área de filosofia é que ele criou, né, todo um sistema filosófico centrado na existência e que pensa a existência humana como colocada na forma de 3 estádios. E por que estádio? Na época até eu encontrava muitas traduções que falavam em estágios, e foi o Álvaro que, né, criou essa expressão de estádio, né, e que seria, né, segundo a explicação do próprio Álvaro que está aqui, seria porque não há uma passagem necessariamente automática de um desses estádios para outro. Um indivíduo pode passar a existência inteira apenas num desses estádios, sem necessariamente evoluir ou passar para outros estádios, ou se constituir já como um indivíduo que está colocado em um deles. Tem várias obras às quais vocês já tiveram acesso e que eu acho que tem um eco kierkegaardiano assim, muito forte, que podem ser referências para isso tudo que eu vou dizer aqui agora. Assim, 2 que eu vou citar assim, e que a gente pode conversar depois sobre elas, são os irmãos Karamazov, né, que tem 3 irmãos, na verdade 4 irmãos, com Smerdjakov, né, e esses 3 irmãos eu acho que eles são expressão, assim, muito acabada do estádio estético, que foi o estádio no qual eu me debrucei, né, que é o Alexei, o Ivan e o Dmitri. Então eles expressam 3 momentos, 3 intensidades assim da existência, assim, que eu acho que estão colocados no estádio estético, que foi aquele ao qual eu me dediquei. E a outra obra que eu acho que também traz uma imagem muito forte também da filosofia kierkegaardiana é A Festa de Babette, o filme, que a maior parte dos que estão aqui devem ter visto esse filme, que se passa inclusive na Jutlândia, que é a terra de origem da família de Kierkegaard. Embora ele não tenha nascido na Jutlândia, a família dele vem, né, dessa parte inóspita e com ventos violentos, assim, e com uma geografia um pouco árida, que é uma parte da Dinamarca muito interessante, onde se passa esse filme, que eu acho que traduz um pouco daquilo que seria o estádio estético nas figuras que se apaixonam pelas senhoras, né, que a gente conhece no filme. Mas eu vou me deter mais, espero, sobre essas obras, até num diálogo com vocês, assim. E, como eu disse, são 3 estádios. Então, o primeiro é o estádio estético, que é do homem voltado para a voragem do instante, o ser que vive o presente incessantemente, que está mergulhado, né, nesse presente e continuamente assim, em busca de alguma coisa, de um sentido, que muitas vezes ele não sabe o que é. Ele coloca esse sentido em alguns objetos, mas esse sentido fica, né, inominado, e muitas vezes assim, sem que o homem consiga perceber exatamente o que é essa falta. Então, esse seria o estádio estético, eu vou me deter mais sobre ele. Depois o ético, que é o estádio que é expresso pela personagem do conselheiro Wilhelm, e aqui cabe outra digressão,
para lembrar que Kierkegaard descreve na forma de pseudônimos. Então ele assina todos os textos dele, né, com nomes como Vigílios Ralfinienses, Johannes de Clímacos, Johannes de Silêncio, às vezes figuras muito, nomes que têm um sabor irônico, muitas vezes, e que é um recurso, naturalmente, que é um recurso literário que estava muito em voga na época também, no romantismo, que graçava, né, por toda a Europa, mas Kierkegaard ele reage contra a literatura romântica, muitas vezes contra todo o ideário romântico, se valendo dos mesmos artifícios literários, dos mesmos artifícios ficcionais. E como essas figuras, né, são pseudônimos que vão estar, então, escrevendo esses textos, o pseudônimo que expressaria aquilo que ele coloca como estádio ético é o conselheiro Wilhelm, ou o Guilherme, que seria essa personagem. O conselheiro Wilhelm, né, é um senhor muito burguês, assentado, com uma vida de família, com valores que são os valores burgueses. Eu imaginava ele assim na beira da lareira, não é, Álvaro? Assim, com seus chinelos, charuto, né? Uma pessoa assim com uma vida muito confortável. E que a mulher trazendo chazinhos para ele, naturalmente. E ele escreve ele escreve para figuras, né, do estado estético, para o Johannes, e sempre exortando Johannes a acabar com essa vida desregrada, com essa vida, né, voltada para o instante, para se casar, constituir família, né, viver uma vida ética. E o outro estádio sobre o qual, talvez, como o estádio assim que eu diria assim que está um pouco no indizível, eu ia dizer que eu não sei nada sobre ele. Era isso que eu ia dizer, essa frase que ficou parada aqui na minha, né, nos meus lábios, assim, que é o estádio religioso. E, na verdade, assim, o vislumbre que aparece para mim do estádio religioso são as reflexões do Kierkegaard sobre o Abraão, sobre o silêncio de Abraão. E o estádio religioso seria, então, esse alcance de alguma relação com aquilo que seria o absoluto, mas que Kierkegaard não acha que o homem alcança com seu entendimento, por isso ele é considerado um dos céticos cristãos, junto com Christoph, com Pascal, né? Mas que seria esse estado assim, em que o homem está plenamente mergulhado naquilo que ele chama a mais alta paixão, que é a fé. Então a fé é cega, a fé não é racionalizável, a fé é algo do coração, do sentimento, é um mergulho, um salto mesmo, né, em algo que seria impossível, né, ao homem verbalizar. Já por isso a fé ela está para o silêncio, né? E bom, continuando, né? Vou falar mais de Abraão, quero falar mais de Abraão. No estádio estético, eu encontrei, assim, junto com Vergote, que é um grande leitor de Kierkegaard, e com o Álvaro como guia, essas três figuras, que são o Dom Juan, o Fausto e o Judeu Errante, que de alguma maneira concentram textos que são textos muito idiosincráticos, textos muito diferenciados, que são assinados por diversos pseudônimos desse estádio estético, e que eu acredito assim que eles podem ser subsumidos a essas figuras, né, sobre as quais eu tratei.
O Dom Juan, vocês sabem, é o que a gente mais conhece, né? Então é o ser assim voltado para o prazer terreno, né? Para o desejo. E conversando, né? Há pouco tempo assim com um amigo, né? Eu dizia assim do desejo para Hegel, né? Hegel fala assim, e eu gosto muito dessa, isso foi apropriado depois por Lacan, mas vem de Hegel, né? A ideia assim de que o que é o desejo, o que é que faz o amor, o que é que faz a paixão. Eu desejo ser o desejo do outro, é isso que eu desejo. Então é um jogo narcísico, é um jogo egocêntrico, o jogo do Dom Juan, o jogo da sedução. É o jogo mais acabado, assim, né, do narcisismo, assim. O que eu desejo, na verdade, não é o outro, eu não quero a posse do outro ser. Eu quero me ver no olho do outro como um ser muito especial, idealizado. Então, tudo aquilo que caracteriza, muitas vezes, os primeiros instantes de amor, né? E por isso o amor na literatura, as histórias mais belas de amor são as histórias não consumadas, não é? Ou as histórias que ficam, que não terminam em casamento, né? Aquela história dos contos de fada, assim, casaram-se e viveram felizes para sempre, não é o apanágio que rege essa existência do Dom Juan, né? Que, na verdade, assim, o momento da posse é o momento em que o outro deixa de ser interessante, não é? Porque é o momento da captura, o momento em que ele está completamente envolvido e acreditando, né, nesse jogo e devolvendo no espelho do olhar, no espelho das suas ações, devolvendo essa imagem do outro, é aí que ele é interessante. O momento em que ele é possuído, no momento em que ele é possuído, ele deixa de ser interessante. Bem, o Kierkegaard escreve, né, o texto em que a figura do Dom Juan, eu acho, encontra a sua expressão mais acabada, é o texto do Diário do Sedutor, que vocês podem encontrar na coleção Os Pensadores, no Brasil, numa tradução com muitas com muitas dificuldades, né, que o Álvaro apontava assim, às vezes até me dizendo assim, Guiomar, não pode ser essa palavra, não pode ser essa palavra, leia de novo para mim. Aí ele ia no original e de fato era outra palavra que tinha sido traduzida, né, errado. Então isso era fabuloso assim para mim, assim, que o conhecimento do pensamento como um todo, às vezes revelasse filigranas que estavam mal traduzidas, né? E o Álvaro conseguia fazer isso. E esse texto, o Diário do Sedutor, é um texto em forma de epístolas, então é em forma de cartas, muito saboroso, a leitura é deliciosa, em que ele vai contar todas as estratégias. O sedutor, ele não existe senão enquanto sedutor. Ele é uma figura que está ali para seduzir. Então, ele elabora continuamente estratégias para encontrar a figura que ele ama, que não por acaso se chama Cordélia, que vocês vão se lembrar, é a terceira filha do rei Lear, não é? A única que amava e que é fiel ao rei Lear. E o Kierkegaard, então, escreve esse texto, que é a história dessa figura. É muito divertido, assim, porque ele faz coisas como esbarrar nela na rua, em vários lugares diferentes, derruba todos os pacotes dela, mas ele finge que não a vê, né? Ela fica lá recolhendo os pacotes e começa a se irritar com aquela figura, não é, que a encontra assim subitamente e que não parece que não está prestando a menor atenção nela, mas tudo são estratégias. Ele só pensa, o Diário do Sedutor é uma estratégia para chamar a atenção dela, para atrair o amor dela, para fazer com que ela
se entregue a ele de alguma maneira. E ele atrasa essa conquista. Isso é que é fascinante, assim. O jogo para ele é tão interessante que quando ela está assim, já prestes a se dar, ele cria algum evento que prolongue, né, esse processo, chegando ao ponto até de noivar com ela e romper o noivado. O que fez com que esse texto, inclusive, fez a origem de muitas das más leituras que se faz sobre Kierkegaard, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, assim, relacionando a vida e a obra do pensador, como se o pensador, tudo aquilo que ele escreve nesse texto, né, fosse um retrato da sua existência na Copenhague, né, do século XIX, quando ele se apaixona e quase se casa com a Regine Olsen, e aí ele rompe o noivado. Então esse texto, Diário do Sedutor, contaria toda a perfídia, toda a história da relação dele com ela, o que é um absurdo, né? Confundir vida e obra de qualquer autor na história, né? A gente pode até falar mais sobre isso, que eu escrevo também ficção e frequentemente isso me acontece, é horrível, assim, quando um escritor assim, se alimenta de muitas memórias, fantasias, sonhos, coisas que ele lê, coisas que lhe são contadas. Então ele é uma coleção de elementos, de referências, e que muitas vezes se afastam muito da vida que ele tem, né? E continuando então a falar sobre esses personagens do estado estético, eu estou demorando muito, então tá. Mas a gente tem também a figura do Fausto, que como todos vocês sabem, né, a figura consumida pela dúvida, pela angústia da dúvida, assim, que acredita estar no conhecimento a fonte dessa saciedade, dessa falta, assim, desse preenchimento da falta que assola a sua existência, que é uma figura muito grata na literatura, né? O Fausto de Goethe chega a fazer um pacto com o diabo, como você sabe, para ter o conhecimento. E Kierkegaard, então, escreve muito sobre essa figura, os pseudônimos escrevem muito sobre essa figura, e essa figura, ela estaria aí num segundo estágio, assim, né? Seria uma segunda personagem dentro desse estágio, que é o estágio estético. Essa sede contínua de conhecimento caracterizaria o Fausto. Um exemplo também relacionado ao Fausto que eu vejo é o Hamlet, né, do Shakespeare, que é um texto que eu adoro, eu gosto muito de Shakespeare, e esse é um texto que me apaixona. Eu acho assim que Hamlet também é uma figura fáustica, assim, uma figura que exprime, né, a dúvida, e que é algo que marca também uma passagem para a modernidade, um arquétipo que eu acho que está na origem, assim, da modernidade, que é o momento, assim, em que a gente tem, né, não há mais aquele herói que é um herói que é o marionete do destino, né, que o cumprimento, como Édipo, por exemplo, né, seria um paralelo, né, o que resta a Édipo é apenas o cumprimento da necessidade, a liberdade que ele tem é apenas de cumprir o destino que já está traçado para ele. Então, tudo que ele faz para tentar escapar é apenas para pisar nas próprias pegadas que já estão prontas para ele pisar ali, né? Ele tentando fugir, quanto mais ele tenta fugir, mais ele se aproxima, tem uma força centrípeta que leva ele para esse epicentro, assim, desse redemoinho em que vai se consumir a existência dele nessa tragédia tão bonita, né, do Sófocles, tão interessante, tão forte. E o Hamlet é essa figura, assim, que de repente as cordinhas
foram cortadas. Então ele está nas mãos dele decidir o que fazer com a vida dele. O que eu faço com a minha existência? E está nas mãos dele, mas é como se ele não estivesse pronto para isso. Ele não sabe o que fazer, ele fica ali consumido mesmo, né, pela angústia. Vingo ou não vingo meu pai? Saio ou não saio da Dinamarca? Fico ou não fico? Sou ou não sou? Né? E então ele fica ali consumido por essa angústia da dúvida. E assim termina, né, a tragédia sem que ele resolva esse paradoxo. E a terceira figura, que já está mais próxima até do estágio religioso, eu me lembro assim nas conversas com o Álvaro dizer que o estágio estético está mais próximo do estágio religioso. Muitas vezes você disse isso, do que o ético. Era mais difícil para o ético se lançar para esse outro estágio do que o esteta, porque o esteta já está consumido por essa voragem, né, do desejo, né, de preenchimento, que vai ser um preenchimento que para Kierkegaard só será possível aí no estágio religioso. E a figura que exprime, né, esse momento aí do estágio estético é o Ahasverus, ou judeu errante, que há várias lendas medievais sobre essa figura, e na maior parte delas, né, elas falam de uma figura que teria ofendido a Cristo, ou teria negado água para ele quando ele está indo, né, com a cruz, levando a cruz pelos montes lá, né, até o lugar onde ele será sacrificado, ou teria insultado Cristo nesse momento. Então, Cristo, que não é um Cristo dos evangelhos, né? Esse Cristo medieval é um Cristo mais cruel, assim, mais vingativo, como está nos textos do Antigo Testamento, a figura de Deus também. Esse Cristo teria amaldiçoado essa figura do judeu errante, e o judeu errante, ou ele mesmo, já teria uma maldição, né? Já cairia em desgraça, né? Por esse destino, né, de ter ofendido a Cristo, e ele estaria condenado como uma espécie de fênix, né, de ser humano fênix, a morrer a cada 30 anos e renascer eternamente. Então ele está condenado a vagar pela eternidade no mundo. Então, essa figura seria a figura que expressa o desespero, que já é assim uma espécie de extremo do estágio estético. Eu tratei dessas figuras e, como contraponto, assim, eu trabalhei também com o texto do Temor e Tremor, que é um texto que vai trazer duas análises sobre duas outras figuras. Também o texto do Temor e Tremor, isso também é algo que o Álvaro me chamou a atenção, e que foi muito interessante na orientação. O texto do Temor e Tremor, ao contrário do que muita gente acredita, esse texto também está na coleção Os Pensadores, vocês também podem ter acesso a ele, ao contrário do que muitos acreditam, não é um texto religioso. Vocês se lembram que o religioso é o apanágio do silêncio. É um texto escrito por um esteta também. Então ele tem artifícios também da ironia, que são artifícios característicos dos pseudônimos do estágio estético. E ele vai colocar em paralelo duas figuras que são o herói trágico, que estaria para Kierkegaard na figura de Sócrates, que é o filósofo, eu imagino, que Kierkegaard mais admirou, eu acho que poderia dizer isso, né? Não apenas pelo sei que nada sei, né, com que eu comecei a minha fala até, mas também, né, o Sócrates da ironia, o Sócrates que produz um discurso que sempre tem algo de dissimulação, que é um discurso que se propõe como um discurso não dogmático,
que é o discurso de Kierkegaard. A gente nunca vai encontrar isso é isso, a vida é isso, a vida é aquilo, a existência é isso no Kierkegaard. Por quê? Porque são os pseudônimos que vão exprimir as suas opiniões, não é? São os pseudônimos que vão trazer a sua imagem da existência. Então, o que acontece ali? A gente tem figuras, na verdade, que isso é o que o Kierkegaard chama o interesse, ou interesse, que é um conceito muito importante na filosofia dele, né? Figuras que mostram para o leitor um pensamento que aparentemente é um pensamento universal, um pensamento objetivo e universal, mas que esse pensamento é particular, na verdade. O leitor tende a se identificar com essas figuras, e aí, de repente, ele se identifica com a perfídia do sedutor, por exemplo, né? Ele percebe nele próprio aqueles elementos de perfídia também, e de sedução, mas aquela perfídia é tão grande, é tão extrema, e o vazio daquele personagem, o nada a que ele conduz é tão grande, que o leitor tende a resistir, a reagir e a se apropriar também sem querer, né, quase numa vivência inconsciente aí, embora o inconsciente não existisse, né, estou aqui cometendo um anacronismo, mas a se apropriar dessa falta, desse buraco, dessa angústia, que é a angústia do personagem. Então, o interesse seria isso, assim, o leitor é interrogado por um pensamento aparentemente universal, mas esse pensamento é uma perspectiva, é um pensamento que está sempre colocando uma perspectiva, um olhar, um lugar, tá? Ele tem um topos, que é o topos da subjetividade de cada personagem. Tá? Então, continuando a falar sobre isso, assim, isso é a ironia socrática, não é? A gente teria também, então, como contraponto desse herói trágico que é Sócrates, a figura do cavaleiro da fé, de que o Kierkegaard fala muito no Temor e Tremor, que é o Abraão, que exprimiria, né, seria uma figura que exprimiria, né, essa tendência para esse salto para a fé de que eu falei antes. O que o Abraão faz? Vocês conhecem um pouquinho a história de Abraão, mas vou lembrar um pouquinho, né? Ele, já com mais de 100 anos, junto com Sara, ele concebe um filho, e é um anjo que anuncia que ele vai, né, dar luz, que Sara vai dar luz a Isaac, né? E Isaac é o filho da promessa. Então, é o filho que daria continuidade a toda a linhagem, né, dos filhos de Israel. Claro que na Bíblia, né, numa leitura mais etnográfica, mais de historiadora, que eu sou historiadora, essas figuras exprimem grandes gerações, né? Tem a geração de Abraão, a geração de Isaac e tudo. Mas a parábola conta isso pra gente, que ele teria tido esse filho, um filho único e já com mais de 100 anos. Quer dizer, eles não poderiam ter outro filho. E de repente, Deus pede para ele o sacrifício desse filho, não é? Então, o Kierkegaard repete muitas vezes até isso, né, o que acontece no interior de Abraão quando é confrontado com esse chamado divino. Ele fala disso várias vezes, e para que a gente sinta com mais intensidade isso que acontece ali. E o que acontece nesse momento? O Abraão, assim, ele fica muito perturbado com esse pedido divino. Então Deus quer que eu sacrifique o meu único filho, que é o filho que será, né, o filho que vai dar continuidade à minha linhagem,
o filho que eu esperei por mais de 100 anos, isso é um absurdo. Mas Abraão é um homem de fé. Então, o que ele faz? Ele arruma suas coisas, e Kierkegaard descreve isso para a gente assim. A gente sente toda a dor de Abraão, né, quando ele arruma todas as suas coisas para levar o filho para a montanha de Moriá e para sacrificar o próprio filho. Então ele vai tirar da própria espada para matar o seu filho em honra desse Deus terrível, que é o Deus do Antigo Testamento. E essa prova de fé que Deus pede para ele. E Kierkegaard nos faz ver assim, o quanto é absurdo, o quanto é terrível essa provação, né, para esse personagem que é Abraão. E uma das primeiras coisas que ele coloca em relação a isso é que Abraão é obrigado ao silêncio. Então, a primeira característica da fé que ele vivencia é que ele não pode comunicar isso a ninguém mais. Porque o que as pessoas iam fazer? Iam amarrar ele numa árvore e falar assim, vai não! Você não vai de jeito nenhum, não é? Que é isso? O quê? Né? Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Você está completamente louco, não é? Então não deixariam ele executar aquilo que era o pedido divino. Então ele é obrigado ao silêncio. E é por isso, né, que Kierkegaard coloca que a fé é a mais louca paixão. A fé é uma loucura, ela não tem explicação. Então, assim, aquele chamado é um chamado, né, ao qual o Abraão acorde sem pensar, ele não pode pensar, não é? E ele se dirige, então, para a montanha de Moriá, mas, e para isso, ele dá o primeiro salto, que é o salto no infinito, que é esse salto na fé. Muito embora, como eu disse, para o homem seja vedada a certeza sobre o infinito, Kierkegaard é um cético, né, também. Então ele não tem certeza de nada, ele vai para a montanha, ele com certeza alimentou muitas dúvidas, pode ter pensado, e Kierkegaard também nos remete a essas dúvidas. Será que isso não é o demônio que me apareceu? Não é uma tentação do demônio isso? Não é assim como Hamlet ficou entre... Né, foi o espírito mesmo do meu pai que me comunicou isso? Ou foi um demônio? Não é? Então, que são aqueles artifícios também que às vezes a razão cria para nos afastar de coisas difíceis, né? Uns artifícios compensatórios. Não pode ser isso não, tem que ser aquilo. Né? A psicologia de Kierkegaard é fascinante também, né, a relação dele com a psicologia. E então ele sobe a montanha de Moriá e ele dá esse salto no infinito, que é um salto para a fé, para essa louca paixão que é a fé. Mas ao mesmo tempo, né, por isso é um duplo salto, ele retorna de novo para o finito. Por quê? O que faz ele ir com o coração um pouquinho mais tranquilo, segundo Kierkegaard, né? Isso é maravilhoso, eu adoro essa passagem. Kierkegaard fala assim, o que faz ele ir tão tranquilo é a crença no absurdo. O que é o absurdo? O absurdo é que ele pensa, é uma categoria que o Kierkegaard cria, que seria o seguinte: ele acredita que Deus não vai fazer isso com ele, não é? Deus não pode fazer isso. Então, no fundo, ele volta para o finito de novo, ele se reconstitui como um ser humano colocado, né, no universo dos homens, quando ele acalenta esse sentimento de que aquilo não pode acontecer, né? E, de fato, não acontece mesmo. No último minuto lá, Deus fala, não, Abraão, já chega, já sei que você me ama, pode ir embora e tal, com seu filho. E aí ele ganha de volta aquilo que aparentemente ele teria perdido. E o que, né, já mostra a parábola também do filho pródigo, tem muito mais valor, né? Quando você recebe de volta aquilo que você julga perdido,
né, imagino que o regozijo dele também deve ter sido enorme. Então, assim, por isso, assim, isso é uma síntese mais genérica, assim, das questões que eu tratei, né? Eu estou à disposição de vocês, assim, para uma outra questão, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, assim, queria pegar 4 personagens como exemplo. Primeiro, o protagonista do Diário do Sedutor, porque ele é consumido pela paixão e ele vê naquilo ali uma arte. Ele queria aquela arte, ele é totalmente meticuloso. Ele faz todo o procedimento, ele prevê assim que vai dar certo, aquilo ali realmente dá certo. Ele é um exemplo perfeito assim de esteta, né? Tá. Daí, o esteta, no caso, ele é sempre uma pessoa, ou personagem, dentro da literatura, que vai ser consumido pela paixão, que devora, assim, ou ele tem que ter uma arte, tem que ter uma definição. Porque, por exemplo, se você pegar o Werther do Goethe, no palco tem que falar no Werther. Claro. Ele era consumido por aquela paixão pela Carlota, só que era uma paixão pura, assim, quase casta. Daí, só no final que ele comete aquele ato de loucura. Daí, isso aí eu já não vejo, assim, uma paixão tão desregrada quanto a paixão do carnal que tem o Johannes, né? E também tem um terceiro caso, seria o Eurico, do Alexandre Herculano. E ele tem a paixão pela Ermengarda, daí ele acaba não se dando muito bem ali no relacionamento, se sente desprezado, né? Daí ele embarca para a fé, uma fé pura, assim, e até com um tipo de filosofia, assim, que ele faz todas as cogitações filosóficas dele na solidão. Daí no final acaba tendo as batalhas que daí entra de novo esse elemento da paixão, o patriotismo e tudo mais. Só que ele sempre fica, quando ele encontra a Ermengarda de novo, ele fica dividido entre a paixão e a fé. E acaba sumindo do lado da fé. Daí no caso do Eurico seria qual tipo de seria o ético, o estético ou o religioso? Eu acho que essas 3 figuras, assim, eu diria que Kierkegaard as colocaria no estágio estético, sim, né, que a voragem da paixão caracteriza, né, mais as figuras da literatura, as quais você está se reportando até, do que o sedutor, eu diria, assim. Eu vou dizer por quê, assim, eu digo isso. Bom, no caso, eu vou comparar com Werther, assim, que é um texto fascinante, que inclusive provocou vários suicídios na época, assim, vários jovens, né, a partir da leitura, ou até, assim, de ouvir falar do Werther, cometeram suicídio né, porque viam no Werther, assim, se identificavam com o livro, assim, como, o que é um exemplo, assim, de como a leitura pode ser, né, assim, pode ser interessante também. Ele fez um poema para prevenir isso daí. Eles não estão mais que o desgraçado teve. Isso é eu acho que é o extremo, até, isso me remeteu até a um outro filme, que é A Rosa Púrpura do Cairo, né? Um extremo, assim, deve ser um fantasma para um escritor, que a realidade se torne a ficção que ele né, sobre a qual ele está escrevendo, assim. Isso é um pesadelo também. É ao mesmo tempo um sonho e um pesadelo, né? Mas fala, eu ia te lembrar que no Temor e Tremor, o pastor também pode se assustar quando ele está falando de Abraão e um pai ali resolveu fazer a mesma coisa. Então, é que o que diz que felizmente todo mundo sabe que o que o pastor está falando não é sério. Então, senão poderia alguém querer fazer a mesma coisa que Abraão fez e o pastor ia ficar em maus lençóis. Mas eu queria discordar um pouquinho de uma colocação, e talvez com isso eu te devolva a palavra. Será que o Johannes, o sedutor, do Diário do Sedutor, é tão carnal assim? O corpo dele é tão natural ou ele é um corpo parastático? Ele é um calculista 100% que representa uma paixão carnal? Não sei se... Era isso mesmo. Você ia falar e... Eu até lembro do final, quando ele
não tem mais utilidade para ele. Isso. Exatamente, assim, era o que eu ia dizer, assim, junto... No caso, seria consumir o ato com ela e partir para outra. Então, o Werther não, ele só queria Carlota, curado por ela. Eu ia fazer esse paralelo entre os dois, assim, que eu acho que o Werther, sim, está consumido de amor, assim, um amor embriagador, assim, e terrível, assim, as cartas são... Né, e esse amor assim impossível, né, um amor sem futuro. O Werther é essa figura consumida por esse amor. Mas o Johannes, não, o Johannes, ele tem um prazer, que é um prazer realmente, como você disse, que chega a uma arte, né? Ele é um prazer, o prazer dele é com a construção daquilo que seria a sedução. É esse o prazer dele, é um prazer muito intelectual, muito frio. Ele é um estrategista, né? Me lembro até de um... Você vai dizer por quê, Socrates, que eu quero ouvir. Mas, assim, ele tem um momento em que ele fala assim, no combate com Minos e Eminos, que é o combate, assim, tem um combate, então, à distância e um combate mais próximo. Que é, assim, o combate... a distância, então, é com olhares, com sugestões, com gestos, assim, né? E o cominos, né, o combate mais próximo, né, o combate corpo a corpo, é assim, com toques de pé, né, toques de dedos, assim, aquelas faíscas elétricas, assim, e são combates para ele. Então, ele associa o amor e a guerra, né? E a Cordélia é uma presa, uma caça. As metáforas são assim. O amor está associado ou a uma guerra, a estratégias de guerra, ou a uma caça. Então ele vai buscar muitas metáforas também que lembram a sedução de Júpiter, né? Júpiter seduzindo, se tornando chuva, né? Seduzindo as suas figuras. Então, ele é muito calculista, ele é muito frio. E é como disse o Álvaro, que é maravilhoso, né? O que você disse, assim, ele não existe. Na verdade, ele não existe. Não, ele não tem, o sedutor, ele não tem uma subjetividade. A gente não sabe nada sobre ele não tem uma existência. A única existência, né, dele, que a gente conhece, é essa imagem como sedutor. Ele não tem uma profissão, ele não faz nada, nenhuma outra coisa, né, na vida a não ser seduzir. Ele passa 24 horas por dia, assim, né, em função da ideia de seduzir e como seduzir. Então, é como se ele fosse um dandy, assim, talvez, mas ele é uma figura etérea, como Kierkegaard diz, assim, né, do Don Giovanni, que é uma figura musical por excelência. E esse musical confunde a gente, né? Porque também a gente tem referências de outros pensadores e que colocam a música no centro da vontade, como Nietzsche, né? Ou a música em Schopenhauer. E, na verdade, assim, esse musical significa que ele é evanescente, ele se consome no instante, né? Mas, Álvaro, me diz agora... Por que ele é socrático? Eu quero ouvir. Eu não posso fazer outra palestra. Mas eu quero lembrar que o título correto do livro é Diário do Sedutor, como ela falou. E não de um sedutor, como você leu nos Pensadores. E ele chega a dizer, o que ele chega a dizer é porque ali está o método. É um livro de método. É um manual do sedutor. Mas eu diria também que a sedução dele não é no momento... Vocês podem até aprender lá, viu, gente? É muito útil. É um manual doce. Aliás, diz ele lá que falar de sedução também é uma maneira de seduzir. Assim, o Guiomar está seduzindo todo mundo aqui, né? Mas se eu for falar agora do religioso, perde toda a graça. Caímos no anticlímax. Mas eu queria só lembrar que o sedutor Johannes, ele é muito refletido, né? E ele não está interessado propriamente na posse carnal da Cordélia, né? Aí a gente estaria confundindo com o Dom Juan
que está consumindo uma e já está desejando a próxima. E no caso do Mozart, ele não acerta mais nenhuma, né? Como a gente sabe. Mas, na verdade, quando a Cordélia é totalmente dele, né? Se ela foi para a cama com ele ou não, não interessa. A tradução portuguesa, nesse ponto, é meio perigosa, que dá uma interpretação, sugere uma interpretação que provavelmente não existe, né? O que interessa é que ela, no momento que ela é totalmente dele, ela deixa de interessar como objeto de conquista e se torna um objeto de lembrança. Então agora ele vai curti-la na lembrança. Então, nesse sentido, é muito platônico, né? Ela é um interesse dele enquanto ela ainda não disse sou totalmente tua, né? Mas no momento que ela é dele, agora ele a conserva na memória. Sabe por quê? Porque encarar a mulher no outro dia com os bobzinhos na cabeça, coisa assim, é muito chato, né? E visitar a tia Mariana e o tio que é capitão é coisa muito chata. É o dia a dia mais sem graça do mundo. Então ele é um idealizador. Ele trabalha com ideias, né? É ou não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu diria assim, o Álvaro apontou aí, falando dos bobzinhos, né? Mas apontou para uma universalidade, assim, que eu vejo, assim, no tempo e no espaço dos textos do Kierkegaard, assim, que tem sempre alguma coisa para dizer para a gente ainda. Não é que, na verdade, a gente pode sempre, a gente vive uma longa reflexão sobre esses paradoxos, assim, na nossa concepção de amor ocidental, que é assim, está até no Rougemont, assim, ele fala que, e eu discuto isso muitas vezes com amigos, é um paradoxo, que assim, no casamento, a gente foi reunido uma tradição medieval, uma forma de perpetuação do nome da propriedade, que é uma forma medieval, e que foi reunida na nossa cultura ocidental a uma ideia idealizada do amor, e que as duas coisas aparentemente são incompatíveis. E nessa contradição estão todos os nossos problemas, assim, não é? A gente, de repente, a gente vive ali, então a gente vive com uma pessoa há muito tempo e de repente para de conversar, né? A gente para de desejar, a gente para de percebê-la muitas vezes, né, com esse olhar renovado. Então, exige da gente também, o viver junto exige da gente estratégias também de sedução para recuperar de novo o mito do amor romântico, para trazer de volta, né, continuamente essa renovação do desejo, né, tornar o desejo fênix, assim, e que é tão difícil, assim, porque a gente tem tantas ocupações, a gente tem tantos problemas, a vida tem tantos chamados cotidianos e tudo, e a gente acaba se esquecendo também até da gente mesma, até da própria felicidade. Né? Como é que você viu o Dom Juan de Marco? Eu acabei de conversar sobre isso também, até que eu conversei sobre isso com o Fábio Lucas, assim, por telefone até, mas siga. Uhum. 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 No outro. E o outro procura sempre um meio mais fácil, não o mais difícil. Não sei se tem uma diferença entre o homem e a mulher. Mas o homem procura sempre o mais fácil, o novo. O novo sempre cativa. E o velho, por mais que esteja ali, vivendo lembranças, né,
Uhum. Mas aquilo é cansativo, sempre vem a mesma coisa, vai repetir. Então, eu tenho uma ideia, né? Que o homem, ele busca a ajuda da pior maneira, né? Não enfrentar. E eu acho que a mulher, ela busca renovar. Aqui a gente já está assim, entrando numa seara que eu reflito muito como escritora, até não tanto, acho, não sei se Kierkegaard escreve sobre essa sobre a repetição, diferença. Sobre os dois tipos de repetição, ele escreve bastante. Álvaro que vai te responder. Não. Mas assim, eu vou responder mais de uma forma menos filosófica, mais assim, vivida, talvez assim. Eu acho assim que o que acontece é assim, a gente nessa captura do outro, que a gente vive também essa captura do outro que acontece no Diário do Sedutor, né? Então você já tem. Se você já tem, você não precisa conquistar, não é? E eu acho que os problemas vão começando aí, né? Você falou do Dom Juan de Marco, a figura doidinha do Dom Juan acaba mexendo com o psiquiatra dele, com o psicanalista dele, e o psicanalista se lembra de cortejar a própria esposa, de dançar valsas com ela no quintal de casa, não é? Então, assim, é isso que acontece no Dom Juan de Marco. E, assim, eu acredito que a gente acaba com isso também, a gente acha que possui o outro, então já possuo, eu não preciso mais me mostrar como esse ser idealizado para ele. Eu não preciso mais, então, me ver no olhar dele para ele me querer, não é? Porque eu já tenho ele. Então eu já posso me mostrar com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades e tal. Eu já posso me mostrar como sou. Então isso é uma coisa que acontece. Mas eu acho que ali também que acontece um outro desafio, assim, que é o de compreender e aceitar também esses outros lados, também esses lados que não são os lados idealizados, assim, não é aquela imagem idealizada que você a que você tem acesso nos primeiros anos, ou no primeiro contato, ou nas primeiras semanas, para algumas pessoas assim, mais donjuanescas, né, que trocam mais de parceiros. E você falou também assim, da diferença entre o homem e a mulher. Assim, eu acho que existe, embora seja uma diferença construída pela cultura, não é? É uma diferença que é construída na cultura, assim, a gente ainda vive, por mais que tenha havido o movimento de liberação da mulher, que a mulher hoje esteja no mercado de trabalho no mesmo em pé de igualdade com o homem, a gente ainda vive papéis que são papéis muito anteriores, talvez até lembrando aqui Brodel, a longa duração, assim, as mentalidades se modificam muito mais lentamente, né, do que as estruturas. Então, assim, a tendência a se guardar da mulher, a tendência a ter um parceiro, eu acredito que são coisas culturais, tá, gente? Tem muita gente que existe uma grande parte de literatura que diz que não, que a mulher é realmente constituída para ser assim, já que ela como ela tem filhos, aí ela tem uma tendência a ser a guardiã da casa, a pensar mais na casa e etc. Eu acredito que não, eu acredito que é uma construção da cultura. Isso é o meu ponto de vista, também, como eu disse, por ser historiadora. E o homem teria uma tendência, né, a sair, a ter mais parceiras, a buscar
né, continuamente, assim, uma renovação, assim, né, da sua, né, da sua, né, do desejo. E eu acho que nem sempre, assim, o que eu tenho percebido, até assim, eu tenho percebido e assim, conversando com muitas amigas, assim, hoje os homens é muito mais difícil para o homem deixar o lar, muitas vezes, do que para as mulheres. As mulheres buscam o novo, assim, elas estão exigindo mais a satisfação da sua, né, das suas necessidades afetivas do que o homem. O homem tem uma tendência mais a conservar, né, a sua existência tal como está. Então, assim, eu acho que esses papéis estão se modificando, assim, também ao longo, né, com essas transformações que estão sendo vividas pela sociedade, né? Mas eu não sei, eu estou mais refletindo sobre, em cima da sua pergunta, do que te respondendo. Eu não tenho resposta, gente, sabe? Não tenho, não. Eu vivo esses problemas também. Desculpa. Não, dentro da colocação que tu fizeste antes dos estádios, né? Uhum. Seriam 3 que tu colocaste. E dentro da diferenciação homem-mulher, eu acho que onde estaria a explicação, porque se tem diversos estádios, tem homem e tem mulher, quer dizer, de repente isso não influiria nos relacionamentos, que está num estádio, um está num e o outro está no outro. Então, acho que não comportaria tanto o fato de ser homem ou ser mulher, mas mais o nível de cada um. O que tu acha? Eu acho que hoje, assim, acho que talvez na época do Kierkegaard isso não seria escrito. Até o Álvaro vai contar uma historinha sobre a nossa orientação, mas assim, vai contar agora, eu acho. Mas assim, eu acho que hoje a gente vive mulheres, existem mulheres que têm um comportamento donjuanesco, um comportamento fáustico, um comportamento... eu acho que sim. Quando ele escreveu, ele escreve: a mulher é um instante, para o esteta a mulher é um instante. E aí, essa mulher, não é que toda mulher seria, né, o instante, é a mulher para o esteta. Então, o esteta sensual, sobretudo, percebe na mulher essa figura assim. A imagem é sempre do masculino olhando o feminino. Né? Eu acho que na atualidade a gente está vivendo os dois lados. Essa transição talvez que está faltando. Eu acho que você pode dizer agora, eu já dei a minha opinião. É importante não misturar esteta com erótico, não é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o Fausto, com a sua dúvida, ele é estético, embora ele não esteja muito preocupado lá com namoros e coisas assim. Assim como também o Fausto é fiel à Margarida. Tá? Ele seduz uma só. Tá? Mas eu queria lembrar que existe uma figura da judia errante, não sei se você logo pega qual é. No Parsifal, do Wagner, a personagem feminina central, a Kundry, ela é a pecadora arrependida no primeiro ato, ela é a pecadora em ação, a sedutora que vai tentar conquistar o Parsifal, e ela é aquela pessoa, aquela mulher maravilhosa que no terceiro ato diz 2 palavras só, mais nada, as 2 palavras são uma só, e é o que ela quer fazer, servir aos homens, né? Então, maravilhoso, né? O Wagner conseguiu deixar a Kundry um ato inteiro, sem dizer mais do que isso, servir, mas ela é a pecadora, a tentadora, a profissional, depois que as menininhas flores não conseguiram seduzir o Parsifal, aí vem a profissional, a Kundry, né? Só que a Kundry, no primeiro ato e também no terceiro, ela é a pecadora arrependida. Mas por quê? Qual é o pecado dela? É que ela riu de Jesus.
quando Jesus veio com a cruz. Então, Schlachte, diz ela, né? Ela cantando, né? Schlachte, eu ri dela, eu ri dele. Né? Então, o pecado da cruz seria de rir de Jesus. Rir como pecado. Imagina depois as respostas que o Zaratustra vai dar. Ele como profeta do riso. Corrigindo as besteiras do Wagner, do Parsifal, né? Mas então, nesse sentido, vejam, a Kundry é a judia errante. Ela reencarna desde os tempos de Jesus, né? Mais de 1000 anos até lá, né? Então, não precisa ser homem para ser um judeu errante. Não precisa ser homem para ser um falso. Não está confundido com gênero, né? Essas figuras, é um modo de vida. São modos de existência. Sim, mas né? a colocação tem mais a ver com a pergunta de antes. Trazendo o assunto para cá, se essa coisa de relacionamento não estaria dentro dos 3 estádios que tu colocaste, que foi teu estudo. Né, na atualidade, vamos colocar, porque já que a gente está falando de relacionamento, pelo menos eu entendi que ela tinha colocado dessa forma. Então é nesse sentido que... Eu acho que a leitura de Kierkegaard pode iluminar, mesmo hoje, muitos dos nossos comportamentos, assim, né, na atualidade. E eu acho que pode ser muito interessante, assim, para a gente refletir sobre comportamentos que são recorrentes, muitas vezes, né? Na vida em sociedade. Talvez tu pudesse fazer uma comparaçãozinha entre o estético e o ético, então, quer dizer, o que caracteriza, o que distinguiria o ético, o comportamento ético no núcleo? Eu acho que fiz isso, não, assim... não foi muito profundo. Não, mas... Ela foge um pouco, ela gosta mais do estético do religioso. Mas assim, o Kierkegaard, deixa só acrescentar como provocação, ele coloca que o que caracteriza o ético é a escolha, a decisão. Muito antes do Heidegger falar dessas coisas. Né? Então, o esteta é o que ele é. Ele vai levando a vida vai levando ele. Deixa a vida me levar. Esse é o esteta. Tá? Pode ir desde o Zeca Pagodinho até o Nero, querendo dominar todo mundo e destruir todo mundo. Isso tudo é estético. Agora, o ético é o que optou. O famoso optei aí de vocês. Ele escolheu, ele resolveu ser isto. Ela quis ser mulher do Paulo, então ela é a mulher do Paulo, e há bem mais que 10 anos, né? 27. Dá para acreditar? 27. Pois é. E o homem pode estar a 37 também. Mas, então, nesse sentido, não quer dizer que o ético é aguentar uma mulher feia dentro de casa há 30, 40 anos. Não é isso. Por obrigação, por dever. Não é isso que diz Kierkegaard, pelo menos. Mas o ético sabe o que ele quer e por que ele quer, e ele não fica mudando ao sabor do vento, o ético, ou não? Sim, eu acho que bem realizados e éticos mal realizados também. Eu acho que isso eu acho que no caso do Kierkegaard eu não vejo ético mal realizado, não. O conselheiro Wilhelm, ele é feliz na sua opção. Ele é tão feliz que eu acho que ele não passaria para outra coisa mesmo. Tanto que ele tenta, de todas as formas, convencer o Johannes a fazer a mesma coisa, a fazer essa escolha, não é? Eu diria assim que na nossa, eu acho assim que até a gente estamos trazendo para a contemporaneidade, eu acho que nós estamos vivendo num momento, assim, com essa profusão, assim, com esse incentivo, essa renovação contínua do desejo, que é o universo capitalista, né? Você não precisa de outro carro, mas você quer um outro carro, né? Porque você é incentivado a isso por todo esse paroxismo da sociedade de consumo, assim, que está destruindo o planeta, inclusive. Né? A gente é levado a comprar coisas novas continuamente, sem perceber, todo ser humano que vive em sociedade hoje. Então a gente está vivendo um momento muito estético no mundo capitalista, no mundo de hoje. E isso acaba permeando também as relações, eu acho. Né? Acontece assim, até tem o Zygmunt Bauman, que é muito interessante, né? Eu acho que é um filósofo romeno, não sei se ele é romeno,
não sei, não me lembro a nacionalidade dele, ele ensina na Inglaterra. Ele escreveu um livro chamado Amor Líquido, que é muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar. Que ele fala contra isso, assim. Na verdade, a gente é levado por esse tipo de sociedade a querer o fácil, o rápido, o prazer que se consome no instante, ao invés de perceber, assim, que há um prazer também na lida com a dificuldade, na lida com a existência continuada, naquele dia a dia, né, em que é um aprendizado, né? Estético, né? Aí ele começa a passar pro e que isso está acontecendo, essa tendência para o efêmero está acontecendo nas relações contemporâneas. A gente também está vivendo uma tendência a tratar o outro como mercadoria, né? Que a mercadoria, na verdade, o que é a mercadoria? Ela é um totem vazio. Ela é o desejo da gente de ser diferente, né? Assim, se eu comprar essa roupa aqui, aí eu vou de repente assim ser mais interessante, né, do que com a roupa que eu tinha antes. Aparentemente, eu vou me modificar porque eu tenho outra roupa. Aí, isso também aconteceria no nível das relações. Essa pessoa, eu fiquei com ela um tempo e ela já não me satisfaz mais, né? Eu já passo para outra, né? E isso é um problema. Desculpa. Acho que agora sim. Você tocou na palavra realização, né? Você entende que dentro desses estágios a realização do ser humano só pode se dar no terceiro estágio, não falando de uma progressão, né? Ou você também entende que essa realização também está atrelada a uma questão cultural? Por exemplo, você falava há pouco sobre a questão do consumismo, né? Quer dizer, assim, então, você é uma pessoa realizada quando você tem o carro do ano ou etc, né? Quer dizer, assim, você vê uma correlação dessa realização do ser humano em relação a um dos 3 estágios de Kierkegaard, né? Ou você entende que isso também pode estar atrelado a uma questão cultural? Hoje eu acho que eu falei disso na arguição da tese, até assim, chamando a atenção para uma hipótese assim, que eu não tinha pensado que pode vir a ser assim, um núcleo de reflexão assim, novo até para mim, sabe? Assim, com certeza eu não vejo realização nos objetos efêmeros assim, da cultura, com certeza não. E até eu posso dizer com segurança que eu vivo assim, né? Sou aquele tipo de pessoa que compra roupas em brechós, não é? Assim, que não joga nada fora, não é? Sou, assim, meus filhos também, eu acho, vivem assim. Mas, assim, tenho mais apreço pelas coisas antigas do que pelas coisas novas, mas, assim, com certeza não. O estágio religioso é como eu disse para vocês no princípio da minha fala. Eu disse assim, né, eu preciso confessar que nada sei sobre o estágio religioso. O máximo que eu sei do estágio religioso, assim, que eu vislumbro dele, assim, tá para mim na frase do Pascal, que eu acho a mais bonita da história da filosofia, que é assim, né, o silêncio desses espaços infinitos me atordoa, assim, eu adoro essa frase, é assim, é o máximo que eu sinto, que eu vislumbro, assim, do estado religioso. Não porque eu não seja uma pessoa religiosa, assim, eu fui educada, né, na religião católica, assim, mas eu acho que, porque essa religião que o Kierkegaard preconiza, ele mesmo, né, escreve, né, digo e tenho que dizer que não sou religioso. Sou cristão. Não é? Que não sou cristão. Assim, porque eu acho que é muito difícil esse estado, né? Esse estádio, o alcance dele eu acho que é muito, muito difícil. E hoje, assim, conversando sobre isso, assim,
eu vou voltando também na festa de Babette, falando disso na defesa, eu acho assim, a realização mais completa que eu vejo assim na existência, as realizações mais completas estão no afeto, na estabilidade que, de alguma maneira, o afeto, nessa unidade que o afeto traz para você, assim, o afeto é a lembrança mais próxima que eu acho que a gente tem daquela calidez, daquele conforto do útero, né, do retorno ao útero. Então eu acho assim, as vivências do afeto, e isso eu posso dizer muito que eu já vivi longe da minha família, assim, meses, ou já estive afastado dela meses, das minhas referências afetivas, e isso foi muito forte para mim. Então o que eu mais adquiri nisso foi a consciência do valor do afeto. Então eu acho que o afeto é fundamental na vida de todo ser humano. E a outra, assim, que foi a que hoje eu pensei que realmente era uma fonte também de unidade para mim, assim, a arte. Né? E, assim, eu me realizo escrevendo, mais do que em qualquer outra coisa, assim, quando eu escrevo ficção, sobretudo, assim, que flui mais né, de mim, assim. Então ali eu tenho uma entrega que é uma entrega, assim, né, que é um gozo estético, vamos dizer assim, que é o que está no filme A Babette, né, na festa de Babette, quando ela fala assim, né, tem uma passagem que o Papin, né, que é o tenor, fala assim, um longo grito do coração dos artistas ecoa no mundo, né, ecoa no coração do mundo um longo grito dos artistas. É assim, que é uma ressonância com forças, que são forças, que são arquétipos, são forças que ultrapassam a gente, forças ancestrais, assim, que você consegue encontrar essas forças nesse movimento da arte, assim. Acho que isso acontece para todo artista. Eu acho que todo artista que vive aquilo, não é o bom artista, é o artista que vive verdadeiramente essa relação, né? Não é aquele que produz as obras mais aceitas pela sociedade, porque a arte, a vivência do que é arte, o que não é arte, é uma convenção também, que pode se modificar ao longo da existência. Mas no sentido do que eu estou dizendo, fazer um crochê pode ser uma arte, sabe? Fazer eu estou no nível assim de uma poiesis, sabe? Fazer um belo jantar, como é o caso da Babette, é uma arte, né? Ela é uma artista. O que seria a arte ali? É você colocar inteiro o seu coração num fazer, num ato, e que é um ato para os outros. É um ato assim que só tem sentido enquanto comunicação, enquanto mesmo uma relação com o outro, enquanto aquilo te propicia um encontro com o outro, né? Uma doação. É arte, assim, o ato artístico como doação para o mundo, assim. Eu só concebo a arte dessa maneira. Dando o melhor de si naquilo. Dando o melhor de si naquilo que você está fazendo. Jonas, tem uma pergunta também. Guilmar, eu fico feliz que tu falaste do filme A Festa de Babette, que eu acho um filme magnífico, excelente. E a partir desse gancho eu queria te perguntar sobre a relação entre o estético e o religioso, que eu acho que é um gancho aí que dá para a gente perceber a partir da Festa de Babette. Tu disseste que, quando tu falaste de Abraão, que ele retorna à finitude, né? Ele faz o movimento do herói trágico, da resignação, do abandono da finitude, mas a fé, segundo a compreensão em Temor e Tremor, ainda não é isso, porque esse movimento o herói trágico faz. A fé está justamente no retorno à finitude. E aí eu gostaria que tu refletisse um pouco a respeito dessa relação, em que medida
há esse retorno à finitude, ele é também a possibilidade de uma recuperação da estética. Porque me parece que, num primeiro momento, há uma negação, pelo menos da finitude, mas há essa recuperação da finitude. Em que medida isso pode ser entendido como uma recuperação da estética? Até o Álvaro falou, referiu aquela... quando Johannes de Silêncio diz que, de repente, não há diferença entre o vendedor de salsicha e o cavaleiro da fé. Não deixa de ser um... Não sei, como tu vê essa relação? Eu vou exemplificar, assim, para ficar mais claro, assim, que acho que com a festa de Babette mesmo, assim, eu acho ali, assim, acontecem as duas coisas, não é? Uhum. Acontece um encontro ali do esteta, Babette consegue processar esse encontro, assim, o passo que ela dá, eu acho que é um passo ao mesmo tempo estético, mas que de alguma maneira, assim, tem algo desse salto no infinito, né, de que Kierkegaard fala, e com um ato que se consome em si mesmo, que é efêmero, que tem uma efemeridade, um jantar se consome em si mesmo, é um happening, né, um ato artístico é um happening. Mas vocês se lembram do filme que os velhinhos não podiam falar, né? Eles não podiam falar. Então é muito engraçado, porque nós temos lá 13 personagens, porque a Babette é o 13º, então são 12 à mesa, como na Santa Ceia, e só um personagem, que é o general, que fala dos alimentos, lembrando, né, até de já ter provado alguns desses pratos no famoso Café Anglais de Paris, onde ela era a chefe, né, uma chefe mulher, que era uma coisa extraordinária na época. E ele nomeia os pratos como um sacerdote. Ele está ali nomeando os pratos. E até alguns dos momentos cômicos do filme acontecem nesse jantar, porque ele fala assim: nossa, mas o vinho é delicioso. E aí o velhinho fala assim: sim, está nevando. Assim, eles tinham combinado que não falariam sobre a comida para não pecar. Porque... aquela coisa de católico, né? A Babette é francesa, né? Isso, e outra coisa é que eles se reuniam para rezar. Eles se reuniam, então, e eles estão no mundo que é um mundo dessa cultura mais protestante, assim, era um pecado a entrega aos sentidos. Então, assim, o que ela está fazendo é um grande hino, né, de louvor aos sentidos. Então, eles não podem, eles têm que silenciar, né? E nessa doação dela, o que acontece, gente, isso até me arrepia quando eu penso nisso, assim, ela transmite para eles, na doação dela, um perdão, é um perdão, assim, é uma coisa muito linda. Eles começam, assim, a confessar uns aos outros coisas que fizeram no passado. Ah, José, eu pulava a janela para transar com a sua mulher, e não sei o que. Mas eles começam a falar coisas absurdas ali uns para os outros, e a confessar faltas do passado, e a se abraçar, assim, mas isso não era nada, nós somos irmãos. Então, aquela doação dela, né, infunde em todos eles uma fraternidade, que é uma fraternidade que as rezas, que toda reza austera, né, sem estar assim, a reza negando os sentidos, nunca tinha dado para eles, né? Então, ela com aquele ato, que é um ato tão pecaminoso, tão carnal,
né? Ela parece uma feiticeira matando aquelas coisas que me horrorizam, que eu sou quase... eu estou quase para... Não sou vegetariana, mas estou quase, assim, para isso, né? Mata as tartarugas, mata as codorninhas, enfeita as codorninhas ali, né? E aquilo, né, ela produz ali uma... É como se fosse um sabá mesmo. As velhinhas têm sonhos com aquilo tudo que ela está fazendo ali na cozinha, assustadas com o que ela está produzindo no grande fogão dela, né, com os fogos assim, alquímicos dela, né? Ela é uma alquimista mesmo, que produz uma espécie de transubstanciação de elementos, né? E nesses elementos, a doação, a entrega dela é tão intensa que ela faz com que todos se transformem e terminem no final dançando ali ao redor do poço, como se fosse assim uma fonte da vida, né? Eles terminam então harmônicos, unidos, fraternos, eles terminam todos assim em comunhão um com o outro. Aquilo ali é uma missa, a festa de Babette é uma missa. E o general é o sacerdote dessa missa onde passado e presente se encontram, a escolha, né? O general, ele vai ali para checar a sua escolha. Será que a escolha estética anterior, que ele se afasta da menina, que ele entrevê como a felicidade possível para a vida dele, e ele vai para a vida mundana, gasta a vida com elogios fáceis para os poderosos, conquista posições, vive para os prazeres, vive né, todas as suas conquistas militares e mundanas do poder, e ele retorna para a casa dela e ele conversa um pouquinho com o eu dele. A gente vê ali o eu dele sentado na cadeira e ele fala: agora eu quero que você me diga, né? Assim, se a sua escolha teve sentido, se a sua escolha realmente procede, eu quero que você me diga isso. E aí ele vai para casa com esse imbuído desse desejo, assim, o desejo de ser confrontado com a escolha que ele fez na vida, né? E ali ele é surpreendido, ele é o sacerdote que, na verdade, nomeia os elementos, ele está ali para aquilo, né? Mas ele também é surpreendido por essa reunião, por essa compreensão de que a escolha ela é um dado, mas não está necessariamente nela ali, né? Ele não se afastou da possibilidade de encontro com esse absoluto. Ele ainda se encontra em si mesmo um ser capaz desse confrontamento, dessa reunião ali, né? Ele também é tomado por esse sentimento, assim, o ser do passado dele e o ser do presente se encontram, né? Se unem, e ele fala: tudo bem, você viveu isso tudo, mas hoje eu estou em paz com você, com a sua escolha, né? Eu me coloco em paz com você. Depois eu vou mostrar para a Guiomar ainda, eu devo ter em casa o livro da Karen Blixen, o discurso do general. São 10 linhas, mas é fabuloso e extremamente kierkegaardiano. Aliás, se o Luiz me dá meio minutinho antes da pergunta, eu quero lembrar o seguinte: o filme, a história, a festa de Babette, é extremamente religioso. Nesse sentido, as duas irmãs, filhas do pastor, uma é Martina e outra é Filipa. Por quê? Porque tem o Martin Luther e tem o Philippe Melanchthon. Tá? O cantor francês, né, que se namora de uma delas, né, ensina a cantar, ensina a beleza da música, e quando ele se separa é porque ele já está no Don Giovanni, na ópera, lá, no ato aquele do Late Darem la Mano, assim, da sedução da Zerline, né? Então, quando ela percebe que ela está se deixando seduzir totalmente, ela recua. Tá? O general, quando é jovem militar, né, ele troca, como você explicou,
porque ele quer fazer carreira estética. Então, o desafio estético, né? Elas ficam numa religiosidade oposta ao estético, né? Mas quando chega a Babette, o sopão das irmãs é muito ruim, mas a comidinha que ela faz para os pobres é maravilhosa. E a comida que ela faz com os 10 mil francos que ela ganhou na loteria é algo divino. E aí, só antes do Luiz fazer a pergunta, eu quero chamar a atenção ao seguinte. Quando você colocou o estado estético, o Abraão como representante do estádio religioso, eu quero lembrar que isso aí certamente não esgota a noção de religioso de Kierkegaard, até porque Abraão é apenas judeu. Claro que judeu não é pouco, mas para Kierkegaard ser apenas Abraão ainda é pouco. Né? Jesus Cristo deve ser muito mais. Então, o perdão, por exemplo, o perdão é um conceito religioso chave, importante isso para todos nós, e que não aparece no Abraão. Abraão não tem a noção de perdão. Né? Quer dizer, ir sacrificar o filho e voltar, o que tem a ver com isso, com perdão? Agora, Jesus Cristo veio ao mundo é para perdoar, né? Então, aí, quando você diz que a festa de Babette acaba naqueles aleluia todo, irmão, todo mundo se perdoando, né? Porque foi uma verdadeira missa, foi uma eucaristia aí, né? E com toda aquela aparência de sabato das bruxas, né? Mas, e aí eu acho que há também uma fusão, quando as irmãs pensam que ela vai embora no fim da história, e ela diz, não, mas eu gastei todo o dinheiro, mas como? Como é que nós vamos agradecer? E ela diz, você não tem que agradecer, eu sou uma artista. O artista só quer ter possibilidade de dar o melhor que sabe dar, não é isso? Então, nesse sentido, né? O estético aí se confunde com o religioso, mas desculpa, Luiz, eu só não me aguentei. Mas mesmo assim eu ouso colocar duas perguntas para você. Primeiro, será que é possível escrever filosofia artisticamente? Sim. Você escreve com paixão ficção. A pergunta é, será que nós podemos escrever com paixão filosofia? É a primeira questão. A segunda questão é sobre a ironia. Eu fico intrigado com a ironia socrática e a ironia de Kierkegaard. O que elas têm de próprio, ou seja, acho que a ironia de Sócrates primeiro é uma ironia não escrita, né? E é uma ironia falada, dita, que a gente sabe que é irônica, e acho que tem uma função parece mais destrutiva, mexer com o intuito ali de parir o conceito, etc. Mas a ironia de Kierkegaard é uma ironia escrita, e eu acho que entende? Tem uma diferença com isso, acho que é dizer alguma coisa que a linguagem escrita não pode ser dita. Ao passo que só falava dela. Então, não sei se você poderia especificar um pouquinho essas duas linhas. Sobre a primeira questão, o que eu diria, assim, eu fui muito crucificada no princípio da minha vida acadêmica, assim, porque eu tentava, eu acabava sendo literária sem querer, né? Meus primeiros trabalhos eram muito literários demais para academia, assim, não cabiam na academia. Mas, assim, o que eu diria, assim, que os grandes filósofos mesmo, eles infundem uma paixão, que é uma paixão ficcional nos seus textos, assim, essa paixão de que eu estou falando, eu sinto isso no Heidegger, eu sinto isso no Nietzsche, eu sinto no Kierkegaard, assim, um delírio, escrever como delírio, assim. Mas eu acho que isso vem também, eles conseguem fazer isso com a densidade que nós conhecemos nele, com a criação que nós conhecemos nele, que aí eles são criadores, eles não estão falando de outros, eles estão criando mesmo arcabouços de pensamento, porque eles já leram muito, né? Eles têm uma densidade, assim, no pensamento deles que vem de muita, muita leitura, de uma tradição muito profunda. E também de uma coisa que falta, eu acho, eu falo muito isso com meus alunos, assim, sobretudo no meio filosófico brasileiro, também de uma autoconfiança, né? Uma autoconfiança do pensar, que eu acho que também é algo que tem a ver com uma tradição filosófica também.
Agora, eu diria assim, eu queria até ouvir o Álvaro falar disso, que a diferença tá entre a literatura e a filosofia tá assim, para mim, em que a filosofia tem uma pretensão de verdade. Ela tem uma imagem, e por isso Kierkegaard, até o Heidegger fala isso, né, que o Kierkegaard não é um pensador, que ele é que ele não é um filósofo, que ele é um pensador religioso, é isso que ele diz. Que a filosofia para Heidegger teria que ter essa pretensão de verdade, assim. E eu até nós não tocamos nesse assunto, né, mas eu fiz uma tese, eu fiz uma dissertação, eu fiz 70% da minha dissertação em Heidegger, eu li muito Heidegger, tem muitos textos sobre Heidegger, e comecei um pouco a polemizar com o pensador, e aí por isso eu acabei buscando Kierkegaard, né, como o pensador com o qual eu me identificava, porque isso era difícil para mim. O ser, a ideia do ser como compreensão pré-ontológica, assim, eu precisava de uma certa suspeita, que é a suspeita que está na ironia kierkegaardiana, que está assim o conhecimento não tão monolítico, o conhecimento menos dogmático, mas são opiniões, o conhecimento que tem algo de doxa também, a doxa dos pseudônimos, né? E eu acho que a ironia do Kierkegaard, ela faz isso, ela investe nessa doxa de cada pseudônimo, né? E eu diria assim, em relação a Sócrates, eu vou falar mais dos pontos de contato, eu acho, talvez, do que das diferenças. O Álvaro pode falar das diferenças, que ele sabe muito mais do que eu. Mas os pontos que eu vejo de contato é assim, Kierkegaard, ele está falando muito para os religiosos do seu tempo, os pastores que pretendiam saber muito sobre a existência, né? Esse é um dos leitores que ele pressupõe no seu discurso, né? E assim como Sócrates investia, né, sobre essas figuras que eram sofistas, que achavam que sabiam, né? Alguns dos que circulavam no tempo dele, nem sempre sofistas, mas alguns eram sofistas também. Então, os que pretendiam saber, né? E aí investia assim com fulano, eu não sei o que é a beleza, você pode me dizer o que é a beleza? A beleza é o que está nas coisas belas, a pessoa respondia. E aí ele dizia, mas o que é que está nas coisas belas que é a beleza? Então, assim, um pensamento que era tautológico, aparentemente, e que acabava mostrando para o interlocutor que ele ignorava, na verdade, que ele tinha que ser humilde e perceber que ele ignorava, né? E eu acho que o Kierkegaard consegue isso também com os pseudônimos, né? Colocar esse vazio, colocar o interlocutor nesse vazio. E, assim, outro ponto de contato, eu acho a maiêutica, assim, sabe? Eu acho que a maiêutica está pressuposta, de alguma maneira, assim, porque o Kierkegaard não joga apenas no vazio o interlocutor, né? Há uma ideia de que esse vazio para quê? É para que o seu leitor sinta tanto esse vazio que reclame um preenchimento em coisas mais altas, um preenchimento na fé, né? Então tem ali também um germe de maiêutica nesse esforço irônico aí. Agora as diferenças o Álvaro fala. Perguntas difíceis é com o Álvaro, tá, gente? Depois diz que o fácil é para o homem, como disse a nossa colega lá do fundo, tá vendo? Eu só quero lembrar que estamos chegando às 10 horas, nós não queremos abusar. Mas eu quero lembrar também, em termos de conteúdo, que ficou um grande esquecido aqui em toda a palestra.
Entre os 3 estádios, eu não inventei, eu apenas traduzi direto do dinamarquês, mas entre os 3 estádios haveria duas regiões confins, né, tipo o aeroporto de Belo Horizonte, né, os confins, e um é a ironia que nos arranca da estética pura, assim, né, e que nos dá a possibilidade de optar. Mas a outra que você não mencionou aqui, se eu entendo bem, se eu prestei toda a atenção, é entre o ético e o religioso haveria o tal de humor. E o humor não é tão gelado quanto a ironia. A ironia é até antipática, pode cair até no sarcasmo, pode ser niilista, pode ser destruidora. E o humor é uma outra coisa, de quando a gente consegue rir mesmo depois da desgraça. Em geral da própria, não da dos outros, né? Mas dar a volta por cima, entender que o meu velho já não está mais tão bonito como há 27 anos atrás, mas tudo bem, e daí eu estou vendo outras belezas. Entende? Quer dizer, o humor, né, quando vê o próprio limite da ética, que a ética fracassa também. E o humor continua alegre, continua rindo. Isso aí não foi tratado, em todo caso. Eu só estou lembrando que ficou... Entre o estético e o religioso. Não, entre o ético e o religioso. E o interessante, agora só para falar da minha especialidade, como tu diz, é que o Kierkegaard pretendia escrever a tese dele sobre o humor. E quando o Paul Martin Möller, seu grande querido orientador, ou mestre, estava morrendo, mandou o recado: digam para o jovem Søren que ele não se perca demais nessas pesquisas, não vá longe demais, porque eu já sofri muito com isso. Então o Kierkegaard resume na questão da ironia e faz uma tesinha que ele consegue terminar em pouco tempo, relativamente. Ele já tinha 10 anos de faculdade, né? Mas então ele fez sobre sobre a ironia. E na última página, na última meia página, ele diz: bom, isso aqui é o humor, agora, é a ironia. Agora, o humor é mais rico, mas isso fica para uma outra. E quem quiser que leia o professor Martensen, que é uma ironia, porque o Martensen não era muito chegado a isso, né? Mas quer dizer, na última página do irônico, ele faz uma referenciazinha de leve, em poucas linhas, diz: o humor tem muito mais, mas não dá tempo de falar disso aqui, né? Então eu estou usando a mesma coisa, eu estou usando os últimos minutos para dizer que ficou esquecido o humor. E o humor é importantíssimo, e o humor ficou faltando. Até o Álvaro traduziu um Japsalmata num livrinho maravilhoso, né? Que os Japsalmatas são aforismos do Kierkegaard. E tem um desses aforismos, né? O Kierkegaard imagina uma situação em que o personagem, que é o poeta, né? Ele está no banquete dos deuses, e os deuses dizem para ele: pode escolher o que você quer, poder, mulheres, dinheiro, tudo que você quiser. E aí ele fala assim: eu só quero que o riso esteja do meu lado. E aí os deuses todos começam a gargalhar. Onde ele conclui que foi atendido. E aí ele conclui que deram isso para ele, né? É isso mesmo. Tá bom, né, gente? Eu queria agradecer à querida professora Guiomar de Gramont. Ela deve estar em algum site, vocês pegam pelo Google aí, descobre os livros que eu não enunciei, etc., romances, livros de contos, né? Eu queria agradecer em nome da nossa organização aqui também, o professor Celso, que proporciona para a gente toda essa possibilidade de comunicação maravilhosa. Então eu queria agradecer a vocês a atenção, vocês não sei se deram conta, foram quase 2 horas de filosofia aqui, agradável e bem fundamentada, né? A filosofia não precisa ser necessariamente monótona, né? Ela pode ser encantadora também. Eu acho que quando é transmitida pela Guiomar, ela fica mais naturalmente encantadora, né? Eu queria agradecer a todos, agradecer a Guiomar, né? Dizer que foi muito importante para nós aqui da Unicinos esse confronto, esse contato, que ela volte muitas vezes, né? E então agradecer também ao nosso pessoal aqui que ajudou, né? Eu quero agradecer a vocês, que eu acho que assim, essa atenção, essa energia, né, que vem das pessoas que estão aqui, com certeza, assim, foi muito importante, assim,
né, para eu conseguir que as ideias fluíssem assim, dessa forma tão natural também. Quero agradecer, então, a coparticipação de vocês. Assim, Vê, né? se isso foi a Guiomar cansada, imagina quando ela está descansando.